Começa mais um Mais 10 Futebol Clube, o meu nome é Dariton Souza e hoje eu vou falar da estreia da Liga das Nações, campeonato criado pela UEFA para equipes que disputam equipes do continente europeu, tá certo? Vamos falar um pouco da Liga das Nações então, que começa nessa quinta-feira, abertura com 9 jogos, destaque para o jogo entre as duas últimas campeões da Copa do Mundo, né? Alemanha e França. E aí você se pergunta, que campeonato é esse? Que campeonato seria essa Liga das Nações que todo mundo tá falando agora, né? Um campeonato diferente aí que a UEFA criou. Só que essa ideia da UEFA de fazer a Liga das Nações vem de muito tempo atrás. Essa ideia surgiu lá em 2014. O pessoal começou a colocar no papel essa ideia. E o que seria? Seria uma competição para beneficiar, às vezes, alguns times mais fracos, né? Vamos dizer assim, depois eu vou explicar por que isso. E também para poder dar um nível melhor para o futebol disputado. Não colocar muitas partidas com, por exemplo, um time muito forte, uma Alemanha, contra um time mais fraco, por exemplo, o Gibraltar, por exemplo, um time lá europeu de menos tradição. E também para acabar com os amistosos, né, que para os europeus vale muito pouco. Então vamos fazer uma competição no qual a gente une as forças em ligas. Então isso é mais ou menos a Liga das Nações. Ou seja, o ponto positivo da Liga das Nações vai ser que teremos equipes fortes se enfrentando, né, no caso hoje como Alemanha e França, que é a Liga A Liga B com times que estão aí também num nível intermediário, mediano, Liga C e Liga D com times um pouco mais fracos, né? Lembrando então que são divididos então em 4 ligas. Tem a Liga A, que é composta então por 4 grupos. Esses 4 grupos, galera, eles são compostos por 3 equipes. Então são 12 equipes na Liga A, mais 12 equipes na Liga B. E aí na Liga C já tem um aumento de equipes, né? Tem 4, 8, 12, são mais 15 equipes. E fechando no grupo D, um total de 16 equipes para separar então essas Ligas das Nações aí. Vamos tentar explicar um pouquinho da Liga das Nações. São 55 confederações, né, que disputam esse campeonato, são 55 países que estão na UEFA, que disputam eliminatórias para a Eurocopa e também eliminatórias para a Copa do Mundo, que vão disputar essa Liga das Nações. O que é o mais importante nisso tudo, né? Porque é um campeonato que, se a gente for ver, não tem um teor tão amistoso do que, por exemplo, se tivesse um Portugal e uma outra seleção. É porque ele tem um teor um pouco maior. Lembrando que na Liga A, os 4 primeiros colocados, eles vão disputar uma semifinal e vão disputar uma final, isso em 2019, tá? A competição começa agora, a fase de grupos, começa no mês de setembro, outubro e finaliza em novembro. E a fase final, que é uma semifinal que vai ter sorteio para ver quem vai se enfrentar, vai começar a valer a partir do mês de maio de 2019. Então, fase final, a final da competição vai ser em junho. Então, os 4 primeiros colocados do grupo A, grupo B, grupo C e grupo D da Liga A vão para um sorteio para ter essa semifinal e eles vão se enfrentar para ver quem vai ser os 2 finalistas e aí o campeão da Liga das Nações. Dos demais grupos é um pouco diferente. Quem for campeão de cada grupo, no caso grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, na Liga B, vai automaticamente subir para a Liga C, na próxima Liga das Nações, que vai ser disputada entre os anos de 2021 e 2022, no caso 2020 e 2021. E também a Liga C é a mesma coisa. A diferença é que tanto na Liga B como na Liga C, as equipes que ficarem no último nesses grupos serão rebaixados. Como se fosse um campeonato de pontos corridos, que os melhores sobem para a primeira divisão e os melhores caem para a segunda. É mais ou menos isso. Então vamos dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que os quatro últimos da Liga A vai cair para a Liga B, vão subir 4 da Liga B para a Liga A. 4 vão cair da Liga B para a Liga C, e assim os 4 da Liga C vão cair para a Liga D, que vai mandar para a Liga C mais 4 participantes. Ou seja, essas equipes, que por enquanto estão em grupos definidos por ordem de ranqueamento da UEFA, vão ter a oportunidade de subir ou então de decair um degrau e ter que disputar uma nova divisão na próxima edição da Liga das Nações. Aí você fala, mas qual que é a importância da Liga das Nações em termos futebolísticos? O que a Liga das Nações pode oferecer? Pelo menos um país desses que aqui estão desses grupos, seja da Liga A, Liga B, ou Liga C ou Liga D, vão se classificar para a Eurocopa. Vai ter um chaveamento, essas equipes vão disputar um chaveamento final, isso numa sede, num país europeu, porque todos os jogos são disputados na casa de cada equipe, na fase de grupos primeiramente, um jogo de ida e de volta, e depois essas equipes que ficarem em melhores colocações vão ter a oportunidade de disputar partidas para ver quem vai se classificar para a Eurocopa 2020. Por quê? Nesse meio tempo, vai ter eliminatórias da Eurocopa. Isso aí não muda. Então vamos levar em consideração que as seleções consideradas favoritas vão se classificar nos seus grupos da Eurocopa. Vão sobrar algumas vagas. E essas vagas
vão ser dedicadas para essa Liga das Nações. Então, por isso que ela tem para as equipes maiores que vão disputar a eliminatória, talvez ela não seja tão interessante nesse termo em dar uma colocação maior ou melhor. Pode gerar um título, sim, como também pode fazer elevar o nível técnico do time. Por exemplo, você vai disputar um amistoso contra o time da Ásia ou da África, que deixa o futebol muito nivelado para o time europeu. Até a Conmebol ficou muito chateada devido a essa competição. A Conmebol tentou vetar essa competição, né, votar contra, porque achava que era um prejuízo para os times da América do Sul, América Central, que não tem uma competição igual essa. Porque o nível vai ficar cada vez mais forte na Europa, quando o nível aqui pode ficar cada vez mais fraco. Lembrando que os últimos 3 campeões mundiais da Copa do Mundo são europeus. A França na Copa agora, a Alemanha em 2010 e os 4, né, para falar a verdade, né? A França agora em 2018, a Alemanha em 2014, em 2010 a Espanha, em 2006 a seleção da Itália. Então os últimos 4 campeões foram europeus. Com esse torneio somente entre eles, vai ser muito difícil acontecer um amistoso entre europeus e equipes da América do Sul, América do Norte, América Central, Ásia e África, porque o calendário da FIFA vai ficar muito estreito. Então, em anos ímpares e anos que vamos supor assim, anos que terminam competições deles lá, por exemplo, a Eurocopa, termina em 2020, ano par, começa a Liga das Nações para ver quem vai disputar até 2021, quando vai estar acontecendo as eliminatórias para a próxima Copa. E assim vai acontecer também no ano da Eurocopa. Quando tiver a eliminatória da Eurocopa, vai também ter simultaneamente a Liga das Nações e os classificados para a Eurocopa. Então, todos os anos, os times europeus vão estar participando pelo menos de uma competição europeia nesse período. Então, isso aumenta o nível técnico dessas equipes e também, em termos, vamos dizer assim, de chamar a atenção da torcida, as pessoas vão comparecer mais. Como eu disse para você, tem grupo que tem Alemanha, França e Holanda, tem grupo que tem Bélgica, Suíça e Islândia. São grupos que são muito fortes, Portugal, Itália e Polônia, só dando um exemplo aqui. O grupo D tem Espanha, Inglaterra e Croácia, que só falando da Liga A, tá? Depois, no próximo dia, a gente vai dar um palpitão sobre essas partidas, sobre quem vai se classificar, e também falar sobre os grupos. Mas é basicamente isso. Então, essa Liga das Nações vai servir como uma competição muito mais glamourosa em relação a amistosos internacionais que essas equipes disputavam, e vai dar uma oportunidade maior para times menores, de menores tradição, que estão lá entre os últimos do ranking, ter a oportunidade de disputar uma competição europeia, que só com eliminatórias não vão conseguir chegar. É uma oportunidade, talvez, de uma seleção, por exemplo, pegar uma seleção aqui do grupo D. Vamos pegar aqui, por exemplo, Malta, ou Azerbaijão, ou Armênia, ou o próprio Liechtenstein, Geórgia. Essa equipe que está lá na Liga D tem a oportunidade de disputar uma competição como a Eurocopa, como o time da Liga C, da Liga B, e assim por diante. Fora que, além, claro, dessa oportunidade de disputar uma Eurocopa, tem o fato também das equipes terem a chance de subir de divisão. E isso é o mais legal. Elas vão ficar só entre eles ali. Se eles mostrarem um bom futebol, ficarem primeiro no grupo, eles vão subir de divisão, como também os que não apresentarem um bom futebol vão ter que remar para voltar para a divisão de cima. Em caso do grupo A, que pelo menos um time grande, ou um time considerado gigante na Europa, vai disputar a Liga B na próxima edição em 2020 e 2021. Então a Liga das Nações, que começa agora, é um campeonato diferente, é uma ideia muito legal que a UEFA teve. Infelizmente vamos dizer, meios que administram o futebol hoje em dia, que CBF aqui no Brasil, a Conmebol, ou a UEFA, ou pessoas ligadas aqui, coisa, infelizmente na parte organizacional e também em relação a fatos envolvidos da corrupção, como a própria FIFA, pelo menos nesse sentido a UEFA foi inteligente em montar uma competição desse naipe. Deixar de lado um pouco os amistosos que no fim das contas não resolvem nada, não aumentam o nível que a gente pega às vezes muitas seleções muito fracas, e a Liga das Nações chegou para mostrar isso, que pode sim fazer um campeonato diferente, com grandes equipes, e deixar o futebol de uma maneira técnica bastante no rumo certo, né, vamos dizer assim, a parte técnica muito bem avançada. Então vai ser um campeonato muito legal, eu peço que vocês acompanhem a Liga das Nações, aqui no canal vai ter informações completas de todos os resultados da Liga das Nações. Tem rodada nesse final de semana já, começa hoje a rodada nessa quinta-feira, que é a primeira rodada. Destaque para esse jogão entre Alemanha e França, e todos os resultados estarão no canal nos próximos vídeos. Como também no próximo dia a gente vai fazer um palpitão. Eu vou dar meus palpites aqui sobre todos os grupos, quem vai subir, quem vai cair. E também a gente vai ver no final do ano que vem, não, lá para metade do ano que vem, se caso a previsão deu certo. Beleza, galera? Para que vocês possam ter entendido essa competição que a UEFA está montando, que é a Liga das Nações, que vai gerar vagas para a Eurocopa. Então essa competição tem muito valor e vai também substituir alguns amistosos aí pelo mundo. Beleza, galera? É isso. Até o próximo Mais 10 Futebol Clube. Deixe o seu like no canal, se inscreva no canal também. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Tchau!